texto sagrado. Graças a Deus. E chegaram-se a ele, Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: vamos direto à segunda parábola, que é o foco desta nossa palestra desta noite. Versículo 8. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência, ou seja, com cuidado, até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aleluia. Último versículo: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Graças a Glória a Deus, aleluia. Que possam tomar assento. Graças a Deus. E vamos à palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor. Graças, Meus queridos, eu quero louvar a possibilidade de tudo tão nova dessa congregação e abrir espaço para palestras. Eu estava conversando dentro do carro com os irmãos, com o Nelson, que posso acompanhar, nosso cooperador, nosso Matel, um casal exemplar da nossa congregação, que muito tem ajudado a obra de Deus, sobre a questão de que a liderança atual tem, em sua renovação, tido esse despertamento de semear o conhecimento sistemático da palavra de Deus. Nós sentimos falta no reino de Deus, de modo genérico, de que em alguns lugares não há essa preocupação com a vida social do cristão, com a vida cultural, com a vida psicológica. Tão somente parece haver cuidado com a vida espiritual. Mas nossa vida tem várias facetas. E para isso, precisamos cuidar do rebanho de maneira a atender de maneira mais abrangente as necessidades do povo. Deus nos constituiu para isso, constituiu os pastores e presídios localmente, constituiu a nós, palestrantes, auxiliares, pregadores da palavra de Deus, para edificarmos a sua igreja. Estou aqui cumprindo o seu chamado, ajudando a obra de Deus para mais uma vez. Meus queridos, o assunto que nós vamos falar hoje é finanças. O tema, fonte de renda, né? Que o nosso querido pastor estabeleceu. E eu quero dar um título a esta reflexão nesta noite, o seguinte título: as finanças e sua influência na sociedade. Eu quero começar explicando que, quando o Senhor usa de parábolas para falar com os seus discípulos, ele estava tentando e conseguiu sabiamente estabelecer um código de comunicação entre ele e os seus discípulos, de forma que todos pudessem entender, de forma que pudesse dar corpo e forma a uma comunicação, a um diálogo. E nós percebemos hoje na sociedade, isso desde que o homem se entende por gente, que, por exemplo, encontrando-se algumas crianças ou adolescentes, né, aqueles do regime tribal, né, que eles têm o seu código de bate-mão e falam em algumas gírias, mas eles se entendem, né? Por exemplo, se nós formos para a área da educação, existem jargões. Eu sou da área da educação, existem jargões que se usam na questão profissional do pintor, do educador, até ministerial, né? E nós vemos que com o Senhor Jesus não era diferente. O discípulo, alguns chegaram a ele e falaram assim: mestre, por que o Senhor nos fala por comparação? E ele lhes disse: olha, porque a vós é dado conhecer os segredos do reino dos céus, e não a eles. Então, quando ele usa desta parábola, ele estava
trazendo, aliás, a palavra parábola significa comparação de questões espirituais, de assuntos espirituais, usando o vocabulário do cotidiano, o que tecnicamente na teologia entendemos como antropomorfismo, ou seja, a palavra na forma que o homem possa entender. Então, nós, do meio da educação cristã, teológica, até comentamos algo interessante, que quando João viu, quando estava na ilha de Patmos, a cidade de ouro, né, as ruas de ouro, a cidade toda adornada, de repente poderia ser que aquela visão foi apenas uma questão para que ele pudesse entender sobre o material, a riqueza do material que foi feito naquela cidade, comparando-se com algo que o homem tem de mais valioso, que é o ouro, que são as pedras preciosas. De repente, o que Deus tem preparado é muito mais além. A Bíblia nos dá essa vazão muito mais além do que aquilo que entrou no coração. Então, fica aí esta explicação introdutória com relação ao porquê que o mestre falava por parábolas. Então, nós vamos entender um pouquinho a cultura daquela época. Grande Deus, aleluia. A mulher, naquela época, segundo a cultura daquela época, quando ela era desposada, ou estava em vias de ser desposada, ou seja, sair da casa, da tutela dos seus pais e ser sustentada pelo homem, porque a cultura paternalista, ou seja, de que o homem é o chefe da casa, era muito mais forte naquela época do que hoje. Muito embora o Evangelho nos dê respaldo para isso, o homem é o chefe da casa, o homem governa, a mulher edifica a sua casa e a sua família. Nós vamos perceber que quando essa mulher estava, vamos dizer, noiva, ela não recebia um anel de noivado conforme a nossa cultura. Ela recebia um colar com 10 moedas, que se chamava dracma. Essa dracma, ela também tem a relação com o denário. E tanto o denário quanto a dracma, na cultura da época, era equivalente a um dia de trabalho. Então imagine os irmãos, uma noiva dentro de casa, o colar se parte e uma das 10 dracmas se perde. Imagine o desespero daquela noiva, porque era questão de honra para a mulher sair da casa de seus pais, casar. Fica aí essa introdução para que nós possamos alimentar o povo da nação. Uma coisa também muito interessante que precisamos entender, que quando passou a existir a civilização, Deus formou primeiro o homem segundo a teologia cristã, pó da terra, soprou-lhes nas narinas o seu espírito e o homem tornou-se alma vivente, passou a ter uma consciência. Ele passou a procriar, veio a mulher, os filhos, a terra se encheu e logo o homem passou a ter suas necessidades, as necessidades básicas, além das fisiológicas, que são questão de defecação, urina, etc. e tal. Então, por exemplo, o homem não consegue viver, jamais conseguiu, se tentou, ou conseguiria se tentasse, em uma ilha, sozinho. Ele precisa, por exemplo, de um alfaiate que faz esse lindo terno que a gente está vestindo aqui, né? Deixa eu me incluir também, que eu acho que não está tão bem assim. Esse lindo vestido que os irmãos, as irmãs estão vestindo. Os bancos precisariam de um carpinteiro. Aliás, o mestre Jesus foi filho de um carpinteiro e aprendeu o ofício com seu pai. E precisaria de homens que trabalhassem em fábricas de papéis e de homens também que, voltemos à história, tivessem sabedoria para poder fazer o papel, porque antigamente não existia, etc. Então, esta questão da necessidade humana requer a comunhão, requer a troca de informação, a troca de ideias. Eu vejo quando o salmista Davi estava olhando da sacada da sua janela, no Palácio Real, e quando estava ali o templo para a adoração, ou o local, melhor que na época ainda não tinha templo, mas o local para a adoração, ele viu que os povos de vários bairros da cidade circunvizinhos estavam juntos, ali se reunindo, congratulando o nosso local da adoração. E ele compôs o salmo: ó, com a sua guerra, que os irmãos